Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor sobre cada um de nós, amém? Quero convidá-los, nós estamos na nossa reta final da nossa série de mensagens sobre o livro de Daniel, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós vamos seguir aqui no texto, né? Hoje nós estamos no capítulo 5. Na nossa série de mensagens no mundo, mas não do mundo. Né? Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Na verdade, os filhos de Deus são peregrinos por aqui, né? Não é a nossa morada final, não é o nosso destino final. Então, nós estamos aqui de passagem. E enquanto estamos aqui, estamos amando do nosso Senhor, o mesmo que orou lá em João capítulo 17, versículo 15, dizendo assim: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então o Senhor nos deixa no mundo, o Senhor mantém os seus filhos nesse mundo com uma missão. E como em toda mensagem nós temos falado, né, a respeito dessa imagem de uma canoa, né? A vida do cristão nesse mundo é como uma canoa na lagoa. E canoa na lagoa não é um problema, o problema é lagoa na canoa, né? Isso, eu espero que isso fique bem gravado nos nossos corações, né? O problema não é a canoa na lagoa, o problema é a lagoa na canoa. É uma canoa com brechas, onde a água entra e essa canoa acaba afundando. Nós estamos no mundo e Deus planejou que fosse assim. Assim como a canoa foi feita para estar na água. Mas o problema é quando o mundo entra no nosso coração. Quando os valores do mundo, as tentações do mundo, elas entram no nosso coração. É aí que nós temos um problema, né? Nós estamos falando a respeito disso, a respeito de uma posição firme no mundo em que nós vivemos. E nós vemos os exemplos disso aqui no livro de Daniel. Nós temos o exemplo de Daniel, nós temos o exemplo dos amigos de Daniel, né? No capítulo 3, quando fala a respeito da fornalha. Nós temos o exemplo de Nabucodonosor, que teve um império glorioso, mas acabou se tornando como um animal, né? Foi humilhado até que reconhecesse quem é o verdadeiro rei e quem é o verdadeiro Senhor. E agora nós chegamos no próximo capítulo dessa história, no capítulo 5 do livro de Daniel, quando fala a respeito de um outro rei, o rei Belsazar. Vocês lembram que no capítulo 2, mesmo quem não esteve aqui na mensagem, né, mas no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho a respeito de uma grande estátua, da qual ele era a cabeça de ouro, né? E Daniel interpreta o sonho dele, dizendo que depois do reino dele viria um reinado de prata, que era o peitoral e os braços da estátua, né? Nesse capítulo, nós vamos ver essa transição acontecendo, desse reinado de ouro, da cabeça de ouro para o peitoral de prata. É mais ou menos isso que o capítulo vai nos relatar, como que isso aconteceu, em que circunstâncias que isso aconteceu. Nós vimos na mensagem anterior, quando Nabucodonosor conta o relato da sua própria conversão, de como ele chegou ao Senhor, nós vimos que Nabucodonosor foi um homem ímpio, mas que no fim da vida ele se arrependeu. No fim da vida ele se converteu, creu no Senhor, né? Hoje nós vamos ver que nem sempre é assim que acontece. Nem sempre os ímpios encontram o Senhor. Nem sempre se arrependem. E nem sempre tem o tempo que acham que tem para se arrepender. Talvez seja uma noite para que a gente reflita nas nossas vidas, né? Se nós temos buscado ao Senhor, se nós temos pensado que eu tenho todo o tempo do mundo para isso. Agora não é a hora, né? Em algum momento a minha vida vai se ajeitar, em algum momento vai ser o momento ideal para mim me render ao Senhor, para buscar ao Senhor. Mas esse momento não é hoje. Será que muitas vezes nós não agimos assim? Esse é mais ou menos o exemplo que o rei Belsazar, esse rei que agora está no trono,
Ele nos deixa. Desde já peço perdão aos irmãos, eu estou com essa tosse, né, que vai nos acompanhar hoje à noite, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nem sempre dá tempo do pecador, do ímpio se arrepender. Uma ilustração para a gente entender um pouquinho isso, né? O caminho em que os ímpios andam, o final dele é um abismo, é a destruição, né? Lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus está pregando o Sermão do Monte, ele fala que existe uma porta estreita e uma porta larga, né? E ele explica essa porta larga e ele diz assim: larga é a porta e amplo o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Essa é uma porta larga, um caminho amplo, e muitos estão andando por lá. Esse é o caminho do ímpio, é a porta larga, né? Só que esse caminho amplo, o final dele é um penhasco, o final dele é abismo. O problema disso tudo é que o ímpio anda em trevas e ele não sabe qual é o seu fim. Ele anda em trevas e ele não sabe onde está esse abismo. E muitas vezes parece que eu tenho todo o tempo do mundo para continuar o meu caminho. E nós nos enganamos, porque a Bíblia diz que a vida é como um sopro. A vida passa tão rápido, é tão breve. E nós pensamos que temos todo o tempo do mundo, né? Nós temos na nossa cabeça uma idade que a gente imagina que vai chegar, né? Eu acho que eu vou viver até tantos anos, mas quem garante isso? Ninguém garante. Quem é que garante o meu próximo respirar? Quem é que garante o meu próximo fôlego? Eu vi um vídeo essa semana e me fez refletir a respeito da brevidade da vida, né? Um ciclista, eu até compartilhei com um grupo dos homens, né? Um ciclista retornando para casa, ele está pedalando e ele enrosca na calçada, a roda da frente, e ele cai de frente e morreu, né? Talvez nem percebeu o que aconteceu, enroscou a roda, caiu no chão e morreu. A vida é tão breve e a gente não sabe qual será o nosso último dia. O ímpio, ele anda no caminho de trevas e ele anda sem saber qual é o seu último dia e anda como se tivesse todo o tempo do mundo. E nem sempre é assim. Nabucodonosor, ele andava nas trevas. O Senhor humilha ele até que ele reconheça quem é o verdadeiro rei. Ele tem esse tempo para se arrepender do seu pecado, se voltar para o Senhor. Nós vamos ver hoje o exemplo de alguém que não foi assim, que não teve todo esse tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Você não sabe qual é o seu último dia. Você não sabe se hoje é a sua última noite, se hoje é a sua última oportunidade de se achegar ao Senhor. Nós não sabemos isso. Tomara que você tenha muitas oportunidades ainda. Mas quem te garante que essa não pode ser a última, né? Eu vou tentar, sem muita esperança, trocar. E não deu. Vai lá, Wani, é contigo. Deus oferece inúmeras oportunidades de arrependimento, mas o tolo rejeita a todas elas. Deus oferece muitas oportunidades ao longo da nossa vida. Esse capítulo nos fala a respeito da tolice do homem, a tolice do homem de achar que tem algum controle da vida, ao mesmo tempo em que nos fala a respeito da grande soberania de Deus, como todo esse livro está nos ensinando, né? Como nós temos ouvido a respeito da soberania de Deus, de como Deus é soberano, como Ele conduz a história. Mas o tolo segue rejeitando o Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ler, nós vamos passar por todo o texto, tá? Então, se você puder, deixe sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, onde nos mostra que o tolo zomba de Deus. O tolo é aquele que zomba de Deus, zomba das coisas do Senhor, se rebela contra o Senhor, né? Sem perceber
o tamanho da sua tolice. Vamos ler o texto? Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O tolo zomba de Deus. O texto nos mostra que Nabucodonosor já não está mais por aqui, né? Até o final do capítulo passado, Nabucodonosor estava ali, ele era o rei. Agora nos fala a respeito de Belsazar. O versículo 2 nos fala que Nabucodonosor era o predecessor. Algumas versões vão falar que ele era o pai de Belsazar. Mas o pai de Belsazar, como nós entendemos, né? O pai de Belsazar era o filho de Nabucodonosor, um rei chamado Nabonido, que ele não é mencionado aqui na história. Mas no mundo antigo era comum que o avô fosse chamado de pai também, né? Assim como nós temos a Bíblia falando de Jesus, que era conhecido como filho de Davi, e assim por diante, né? Então o predecessor ele era considerado como pai. E a NVI ela traz predecessor justamente para evitar talvez algum tipo de engano que nós possamos ter, né? Então o rei Belsazar, ao que tudo indica, ele era filho de Nabonido, filho de Nabucodonosor, né? E quem era o rei era Nabonido. Belsazar, ele era o segundo no trono, o segundo em poder. E nós já vamos ver um pouquinho como isso se relaciona com a história, né? Porque quando ele chama Daniel e promete recompensas, uma das recompensas prometidas é o terceiro lugar no reino, a terceira posição no reino, porque ele não podia dar a segunda, ele era o segundo no reino, né? Então, ao que tudo indica, Nabonido saiu em alguma viagem a fazer algum compromisso, né? Ou se para uma guerra, ou para uma viagem longa. E quem assumiu o reinado foi o seu filho. Ao que tudo indica, um filho mimado, né? Talvez um filho que nunca ouviu um não dos seus pais, um filho que cresceu sem limites e que acha que pode fazer tudo. Pode fazer tudo o que quer. Ele pode dar uma grande festa, vamos esbanjar, nós podemos, nós somos a Babilônia, o maior império desse mundo, nós podemos. Vamos dar uma grande festa, vamos nos embebedar e vamos zombar com as coisas do Senhor, enquanto nós louvamos os deuses de ouro, prata, ferro, bronze. O tolo zomba com as coisas do Senhor. Nabucodonosor foi humilhado e se converteu. Mas Belsazar, vendo aquilo que aconteceu na sua família, com o seu avô, sabendo dessas coisas, ele não quer aprender com os erros de Nabucodonosor. Isso é uma grande verdade. O tolo não aprende com os erros dos outros, né? Tem até uma frase que diz assim: tolo é uma palavra amena para se referir a Belsazar, né? A gente poderia se referir a ele com outras palavras, né? Tem uma frase que diz assim: existem 3 tipos de pessoa. Existem os sábios, que aprendem com os erros dos outros. Existem os tolos, que precisam quebrar a cara para aprender. Eles aprendem com seus próprios erros. E existem os idiotas, que não aprendem nunca, né? Que não aprendem. Belsazar está mais para esse terceiro tipo de pessoa, que não entende, que não aprende e continua em rebeldia, continua se rebelando. Tem pessoas que insistem no erro, mesmo Deus dando várias oportunidades para que elas se arrependam. No capítulo 1,
Deus permitiu que os utensílios do templo fossem levados para a Babilônia, né? Você lembra disso no capítulo 1? Você lembra quando Nabucodonosor trouxe o povo de Jerusalém, trouxe o povo para a Babilônia? Daniel estava entre esses. O texto fala que além de trazer esses jovens, filhos dos nobres, Nabucodonosor também trouxe os utensílios do templo, que são agora esses utensílios que estão sendo usados aqui, né? E diz que Nabucodonosor trouxe esses utensílios porque Deus permitiu que ele trouxesse. Ele só trouxe porque Deus permitiu que ele trouxesse. No fim das contas, é o Senhor que está no controle da história, né? Deus permitiu que os utensílios sagrados viessem para a Babilônia. Aí chega Belsazar com aquilo que Deus permitiu ele ter. E ele usa das coisas que Deus o permitiu ter para zombar do Senhor. Como nós usamos aquilo que Deus nos permite ter? Quando nós olhamos para esses utensílios, eles não eram de Belsazar, eles eram do Senhor. Só que Belsazar é muito cheio de si, para entender que tudo que ele tem não vem dele, vem do Senhor. E quantas vezes nós imitamos essa mesma conduta, achando que tudo que temos foi pela nossa conquista, porque nós somos bons, nós somos merecedores, não reconhecemos que o que temos porque o Senhor nos permitiu. Porque recebemos das mãos do Senhor. Nada do que temos é nosso, irmãos. Nada do que nós temos, de fato, é nosso. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Nada é nosso. Inclusive, quando nós nos gabamos da nossa capacidade de construir riqueza, de ganhar coisas, de fazer dinheiro, de conquistar coisas. A Bíblia nos diz que é inclusive isso. Deus é que nos dá. Deus nos dá capacidade de construir riquezas. Nada vem de nós. Nem a nossa intelectualidade, nem o nosso tino para os negócios, nem a nossa capacidade intelectual, nem a nossa capacidade de nos esforçar, nada disso vem de nós. Como nós temos agido com as coisas que recebemos das mãos do Senhor? Será que temos usado aquilo que Deus nos dá para zombar do Senhor? Para desprezar o Senhor? Para nos vangloriar e dizer como nós somos bons e não dependemos do Senhor? Nada é nosso. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso soa como uma ameaça, né? Mas não é uma ameaça, é um alerta. É um alerta para nós. Não zombe do Senhor. Não viva a sua vida como alguém que zomba do Senhor, como alguém que zomba das oportunidades dadas pelo Senhor, da graça concedida pelo Senhor. Não seja tolo. Não seja um tolo. Segunda coisa que nós vemos nesse texto, e vamos seguir a nossa leitura do versículo 5 até o versículo 12, é que Deus estabelece o fim da tolice. E nesse caso, o fim do próprio tolo, né? Versículo 5 ao versículo 12. Mas de repente apareceram dedos de mão, olha isso. Enquanto bebiam, eles estavam lá louvando seus deuses em idolatria, mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real, no meio daquela penumbra que devia ser aquela festa, aquela bebedeira, na parte mais iluminada para que todos vejam, aparece uma mensagem na parede. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido. Talvez ele que estivesse vermelho de tanto tomar vinho, né? Bem alegre já. Agora ele empalidece. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, as suas pernas vacilaram. Aos gritos, pensa nessa cena.
Pensa nessa cena, pensa no pavor. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, o seu rosto mais pálido, os seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos, e verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Pensa nessa situação. Olha essa cena. Olha o pavor tomando conta daquele lugar que até então estava em festa, gargalhadas, piadas, zombaria. Agora não tem mais risada. Não tem mais risada. Acabou a festa. Acabou a alegria. O pavor tomou conta. Apareceu um dedo escrevendo uma mensagem na parede. Você também ficaria apavorado. É difícil a gente ouvir algumas coisas a respeito do Senhor, né? Tem algumas coisas da Bíblia que às vezes a gente gostaria de alterar. Gostaria de apagar, rasgar uma paginazinha, né? E uma das coisas que é difícil de ouvir é que Deus estabelece um limite para o pecado. Deus estabelece um limite e nós não sabemos qual é esse limite. Nós não sabemos quando virá sobre nós o julgamento do Senhor. Até que ponto Ele vai tolerar o nosso pecado. Nós não sabemos. A Bíblia é clara sobre a necessidade de arrependimento. Nós muitas vezes vivemos como se isso não fosse necessário e pouco ouvimos falar da necessidade de se arrepender. Pouco ouvimos falar hoje em dia da necessidade de você se arrepender para ser salvo. Hoje pela manhã, nós estávamos conversando na classe para novos membros, nós estávamos conversando a respeito do Evangelho e de como muitas vezes nós acreditamos que a fé em Jesus, ela existe mesmo a parte do arrependimento. Só que a fé e o arrependimento são duas faces da mesma moeda. A fé e o arrependimento, elas andam juntas. E não existe fé verdadeira sem arrependimento dos pecados. É como se eu estivesse andando em uma direção. Eu estou andando para cá, num caminho de pecado, naquela porta larga, um caminho amplo, sem saber onde está o abismo. E eu estou andando aqui, andando em trevas. E quando o Senhor me alcança, acontece aquilo que a gente chama de conversão. E a conversão o que é? Uma mudança de direção, né? Então se eu estava indo nessa direção, em direção ao abismo, no caminho do pecado, agora eu mudo a direção e agora eu passo a caminhar na direção do Senhor. A direção desse caminho de pecado, a recompensa final é a destruição. A direção do caminho de fé, do caminho do Senhor, a recompensa final é a salvação, é a vida eterna.
Só que, quando eu me converto, quando eu faço essa conversão, isso implica necessariamente eu dar as costas ao pecado. Porque agora eu me volto em fé para Cristo. Eu me voltar em fé para Cristo significa necessariamente eu dar as costas ao pecado em arrependimento. Por isso que são dois lados da mesma moeda, é a mesma coisa. A conversão implica fé em Cristo e arrependimento dos pecados. E nós temos muitas vezes sido enganados, acreditando que eu posso dizer que eu tenho fé em Cristo e vivendo no caminho do pecado. Acreditando que a fé em Cristo significa dizer que eu posso seguir no caminho do pecado e que lá no fim Ele vai me livrar da condenação. Eu posso seguir por esse caminho e lá no fim Ele vai prover uma libertação do abismo. É necessário arrependimento. Quando João Batista veio, a mensagem dele, as primeiras palavras que nós temos registradas é arrependam-se. Lá no Evangelho de Mateus nós vemos João Batista falando arrependam-se dos seus pecados porque é chegado o reino dos céus. Logo depois vem Jesus e quando Jesus abre a boca depois de ser batizado, o que Jesus fala, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não se engane. Não se engane. Deus nos dá inúmeras oportunidades de nos arrepender, de nos voltar para Ele, em fé. O tolo despreza todas essas oportunidades. Será que você tem desprezado as oportunidades que Deus tem te dado para se voltar para Ele de fato? Um dos atributos de Deus, um atributo que talvez seja incômodo para nós, mas faz parte da natureza de Deus, é a ira de Deus. A ira, e é uma ira santa, não é uma ira como nós, que muitas vezes nos iramos e pecamos por causa disso. Deus tem uma ira santa contra o pecado. Um Deus que ama é um Deus que se ira contra o pecado, contra o mal. Um Deus que ama a sua criação, ama os seus filhos, necessariamente Ele precisa se irar contra tudo aquilo que destrói a sua criação. A ira, ela não é contrária ao amor, né? Se eu amo os meus filhos, eu me iro contra tudo aquilo que destrói o objeto do meu amor. Tudo aquilo que destrói a vida deles, eu vou me irar contra isso. E eu sou pecador. Mas nós temos um Deus santo que se ira na sua santidade. O ímpio ignora. E muitas vezes diz, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e fica por isso mesmo. Deus não é só amor. O amor é sim um dos atributos do Senhor, né? Mas a cruz, ela nos revela tanto o amor quanto a ira de Deus. Se Deus não fosse um Deus irado contra o pecado, a ira não teria recaído da maneira que recaiu sobre Jesus. Jesus morreu levando sobre ele o cálice da ira de Deus que era sobre nós. Caiu sobre ele. Essa é a ira santa de Deus. É a ira santa de Deus que se ira contra o pecado, mas proveu a solução. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para que a ira fosse desviada dos seus filhos. E foi entregue sobre Jesus. Muitas pessoas pensam que podem montar um Deus para si, de acordo com as suas preferências. Eu gosto de um Deus que é amor, mas a ira eu passo. Né? Deixa para lá. Nós vemos aqui mais um rei cometendo os mesmos pecados lá de Nabucodonosor, né? E quando acontece um problema, mais uma vez, ele tenta resolver da mesma forma, né? Chama todo mundo, chama os astrólogos, chama os sábios, chama todo mundo. E ninguém nunca resolve nada, por que continuam chamando esses caras? Né? Ninguém fala nada.
Mas é sempre a primeira opção, porque parece que eles não querem ouvir Daniel. Daniel era o representante da palavra do Senhor, né? Aquele que trazia a verdade, a palavra do Senhor. E eles não querem ouvir Daniel. Eles estão evitando Daniel. Belsazar chama todo mundo, oferece um manto vermelho, uma corrente de ouro e a terceira posição no reino, né? Imagina Daniel, vai ser um funkeiro, né? Um correntão de ouro no pescoço. Se o rei oferecesse um boné virado para trás também, estava completo, né? As recompensas da Babilônia, né? Você vai ser honrado, vai ter uma posição no reino. Do que vale isso? E nós já vamos ver mais para frente no texto do que vale isso. O que vale uma posição na Babilônia? A Babilônia está passando, a Babilônia está indo embora. O que vale uma posição nesse reino? Não vale nada, né? A Babilônia está passando rápido. Versículo 10 ao versículo 12, aparece a rainha mãe, que a gente não sabe se era vó de Belsazar, se era mãe de Belsazar, a gente não sabe o que ela era, né? Mas ela vem e ela tenta apaziguar a situação, dizendo: calma, calma meu filhinho, ou calma meu netinho, calma. Não fique tão apavorado, não fique tão pálido. E aí conta a respeito do tempo em que Nabucodonosor reinou e de como Daniel interpretou os sonhos. Então chama Daniel, Daniel vai resolver o seu problema. Chama Daniel que ele resolve o problema. Você percebe por que o rei está perturbado aqui? Dá para perceber no texto que Deus está perturbando o rei. Isso fica claro, né? Deus está perturbando o rei. E aí chega alguém para dizer assim: não se perturbe. A pior coisa que pode acontecer é a gente querer livrar alguém ou querer se livrar da perturbação causada pelo Senhor. Quando o Senhor nos perturba ou quando o Senhor perturba alguém, eu tentar apaziguar a situação dizendo: calma, não é tudo isso. Deus está perturbando. O Espírito Santo nos perturba muitas vezes quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Essa perturbação, ela é uma bênção sobre a nossa vida. Nós sermos perturbados pelo Espírito Santo é uma bênção sobre nós. É a misericórdia do Senhor nos resgatando, nos chamando para Ele, não nos abandonando. Nós precisamos disso, né? Não ignore isso. Não ignore, não tente passar a mão na sua consciência. Não tente se convencer quando o Espírito Santo estiver te tirando do seu conforto. Isso é uma bênção para a sua vida. É sinal de que Ele te ama e que Ele quer demonstrar misericórdia sobre a sua vida, né? Lá em Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, quando o profeta se refere aos falsos profetas, ele diz assim: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. O que adianta eu tentar amenizar a situação e dizer: vai ficar tudo bem, sendo que eu estou caminhando ainda no caminho que vai levar ao abismo. E um detalhe que me chama a atenção, nesse texto, estudando a respeito disso, eu fico encantado, né? Deus derruba a Babilônia, o grande império babilônico, com um dedo, né? O grande império, a Babilônia, o maior império desse mundo, mas Deus precisa de um dedo para derrubar esse império. Deus precisa de um dedo para acabar com a festa. Deus precisa de um dedo para acabar com a zombaria. O dedo do Senhor é mais poderoso do que qualquer império desse mundo. O Senhor não precisa de muito. O dedo do Senhor é mais poderoso do que qualquer império desse mundo. Deus
escreve a sentença a Belsazar com a ponta de um dedo. Na Bíblia nós vemos outros impérios sendo derrubados pelo dedo do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 8, versículo 19, diz assim: os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-lo, conforme o Senhor tinha dito. Mais um império que cai pelo dedo do Senhor. Mas o dedo do Senhor que destrói fortalezas, o dedo do Senhor que derruba impérios, também é o dedo do Senhor estendido ao pecador caído. É o dedo que nos liberta. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 20, diz assim: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus falando, se é pelo dedo de Deus que os demônios estão sendo expulsos, que pessoas estão sendo libertas, chegou a vocês o reino de Deus. Esse dedo que derruba impérios e levanta pecadores arrependidos. Glória a Deus. Glória a Deus. O dedo de Deus é o dedo que pode nos salvar. O dedo que pode te salvar nessa noite. Ou é um dedo que pode escrever contra você a sua sentença. Ele pode estar ao nosso favor ou contra nós, né? Em terceiro lugar, o tolo tenta barganhar com Deus. O tolo tenta barganhar com o Senhor. Versículo 13 ao versículo 23. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, tem inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram sábios encantadores à minha presença, para lerem a inscrição e me dizerem o seu significado, porém não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus o Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens, a comer capim com os bois. O seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltastes acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu, teus nobres, mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos.
Manda chamar Daniel. Oferece os presentes a Daniel. Para ver se então Daniel é convencido, né? Daniel, você precisa trazer uma palavra boa, né, Daniel? Você precisa trazer uma palavra de paz, né, Daniel? Eu quero sair daqui com meu coração quentinho, Daniel. Traz uma palavra do Senhor. Fala aí o que significa esse sonho. Oferece os presentes. E Daniel sabia que a Babilônia estava passando. Daniel sabia já que a Babilônia estava acabando, né? Esses presentes não valem nada, não valem nada. E mesmo que valessem, Daniel passou a sua vida inteira negando as tentações da sua carne para seguir fiel em obediência ao Senhor. O que fazia os olhos de Daniel brilhar não era as recompensas da Babilônia, sabe? O que fazia os olhos de Daniel brilharem, o seu coração brilhar, era viver em obediência à palavra do Senhor, viver com fidelidade ao Senhor. Era isso que ele almejava, era isso que ele queria. As recompensas da Babilônia, guarda para ti. Se tu achar alguém que queira isso, entrega para esse outro. Isso não vale nada. Daniel não estava fazendo, esperando algo em troca, né? Pelo que os nossos olhos brilham. Será que nós temos buscado as coisas desse mundo mais do que viver em fidelidade ao Senhor? Será que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo? Ou será que nós estamos nos misturando? Será que a nossa canoa tem brechas onde a água entra? Nós estamos sucumbindo, nós estamos afundando. As tentações, as recompensas. E aí, quando Daniel dirige a palavra a Beltsazar, Daniel lembra de Beltsazar de algumas coisas, né? Daniel diz assim: Beltsazar, deixa eu te falar uma coisa. Ó rei, né? Ó rei, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi o seu avô caminhando nesse caminho que você está caminhando. Eu vi o seu avô indo por essa mesma trilha, indo pelo caminho que conduz à destruição. A diferença é que o império dele foi muito mais glorioso, ele era muito mais poderoso, ele podia muito mais se gabar de si mesmo e da sua competência e suas capacidades, ele podia. Mas Deus o humilhou, até que ele reconhecesse que o domínio de fato está nas mãos de Deus. Né? Eu vi tudo isso, Beltsazar. E sabe o que é pior? Ó rei, sabe o que é pior de tudo isso? Que o versículo 22 nos diz, né? Você sabia disso. Sabe o que é pior de tudo, rei? Você também viu essas coisas. Você também sabia do caminho que Nabucodonosor tomou e da consequência que isso trouxe para a vida dele. Você também sabia. E isso te torna responsável. Aquilo que você sabe está na balança e é pesado contra você. As oportunidades que tu recebeu de aprender, se arrepender, estão na balança. Estão na conta e são pesadas contra você. Você sabia de tudo isso e não se arrependeu. Tem um texto lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 20 até o 22, que Jesus diz assim, olha só, Jesus está falando a respeito de um povo que viu os seus milagres e não se arrependeu. Mateus 11, 20 a 22. Ele diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram, porque viram os milagres, não se arrependeram, né? Viram, mas não se renderam, não buscaram ao Senhor.
E ele disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido, vestido roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Você viu os sinais e você não se arrependeu. Você teve oportunidades e você desprezou. Você ouviu a palavra, mas você não se arrependeu. Você veio culto após culto. O evangelho foi anunciado, mas você não se arrepende. Você não se volta para o Senhor. Você segue no caminho de pecado. Você segue no caminho que leva à destruição. Você sabia de tudo isso. Você viu isso, Belsazar, e não se arrependeu. Nós somos responsáveis pelas oportunidades que recebemos. Somos responsáveis diante do Senhor por toda a oportunidade que nós tivemos para nos voltar para Ele, nos arrepender, e nós a rejeitamos. Negamos. Em último lugar, o tolo sempre pensa que ele vai ter mais tempo do que ele tem. Versículo 24 a 31. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, e essa é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, se você tem a NVI, a nota de rodapé nos diz que Pérez é o singular de Parsim. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma coroa, uma corrente de ouro no pescoço, proclamaram o terceiro em importância no governo do rei. Olha só, a vida segue, né? A vida segue. A sentença está decretada. Deus escreveu a sentença na parede. Deus revelou o meu destino. Eu saio disso e falo assim: beleza, vamos coroar aqui, vamos entregar a corrente de ouro. Olha aqui, ó, glórias, Daniel aqui, ó. Como ele é usado por Deus. Parece que ele ignora completamente o que Daniel falou. Simplesmente é vida que segue. É vida que segue. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. O tolo sempre pensa que ele vai ter mais tempo do que de fato tem. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contado, pesado e dividido. A interpretação: Deus contou os dias do teu reino e colocou o fim. Você foi pesado na balança e achado em falta, e o teu reino foi dividido e entregue aos persas. O julgamento de Deus chega quando nós menos esperamos. O julgamento de Deus chega quando nós menos esperamos. E Jesus conta uma parábola a respeito disso, quando ele fala a respeito das 10 virgens, né? E que 5 delas estavam preparadas para a volta do noivo, e 5 delas não se prepararam, porque a gente nunca sabe qual vai ser esse dia. A gente nunca sabe qual vai ser o momento. A gente nunca sabe qual que é o nosso último suspiro. Isso está nas mãos do Senhor, pertence a Ele. Pertence a Ele.
Daniel ganha o presente, né? Versículo 29. Daniel recebe os presentes num dia, no outro dia Daniel perde os presentes. Coitado de Daniel, né? Se Daniel tivesse buscando as recompensas da Babilônia, ele ia entrar em depressão, né? Ele ia entrar em depressão, ele ganha num dia, agora eu cheguei lá, agora eu cheguei. No dia seguinte, é outro reinado, a Babilônia passou, meu cargo não vale de nada, eu não sou mais ninguém, né? Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus diz assim: contudo, Deus lhe disse, insensato ou louco, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, e então quem ficará com o que você preparou? Lembra a respeito de quem Jesus estava falando isso? A respeito de um homem que, com esse mesmo espírito, ele dizia: olha o que eu construí, e eu vou derrubar esses celeiros, eu vou construir muito maiores, eu vou armazenar, eu vou ter provisões, e eu vou botar os pezinhos para cima, vou deitar numa rede, vou pegar uma água de coco e eu vou curtir a vida. Vou aproveitar a minha aposentadoria. E Jesus olha e diz: louco, ou tolo. O tolo sempre acha que tem mais tempo do que tem. Louco. Você nem sabe, essa mesma noite tua alma será exigida. E aquilo que você preparou, para quem será? Será dividido, porque você não vai levar nada. Mene, mene. Teus dias estão contados. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, dividido. Tudo que você conquistou a sua vida inteira, que você se gabava, tudo isso vai ficar aqui, vai ser dividido por quem ficar, você não vai levar nada. Na mesma noite, Belsazar morre. A história conta que naquela mesma noite, os medos invadiram a Babilônia. Eles drenaram o rio, entraram por debaixo da muralha onde o rio passava, o Eufrates. Eles entraram, invadiram a Babilônia, dominaram a Babilônia. E parece que foi tão fácil, porque eles estavam numa grande festa. Estavam festejando enquanto o inimigo estava invadindo. O inimigo já estava às portas, o inimigo já chegou, e eu aqui festejando e zombando de Deus e achando que nada vai me acontecer, né? Que eu posso seguir minha vida do jeito que eu quiser, que nada vai me acontecer. E o inimigo já estava lá, já estava tudo preparado, né? Ele recebe a advertência, mas finge que nada aconteceu. Será que muitas vezes a gente não faz a mesma coisa? Será que às vezes a gente também não age do mesmo jeito? Será que às vezes a gente não se depara com textos como esse? Um texto como esse aqui, a gente não quer ouvir, né? Esse capítulo 5, ele é uma acusação quando nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Nós não queremos ouvir. E aí nós vamos para a igreja e ouvimos a respeito de um julgamento chegando, mas eu achei que eu ia vir, que eu ia ouvir do amor de Deus, da graça. Sim, Deus te ama a ponto de te trazer aqui para ouvir algo que você não queria, mas precisava, né? É assim, o amor de Deus às vezes ele é agridoce, né? Ele dói, mas para nos salvar. Porque Ele quer nos livrar da ira que recairia sobre nós. Será que nós temos ouvido as advertências do Senhor, as oportunidades do Senhor de nos arrepender? Ou será que nós temos pensado como Belsazar? Não precisa ser agora, né?
Não precisa ser agora. Eu tenho tempo para me arrepender. Talvez ele olhou para Daniel e falou assim: que belas palavras, Daniel. Nossa, como Daniel fala bonito. Que mensagem, Daniel. E vida que segue. Talvez ele tenha pensado, meu avô teve 1 ano para se arrepender, né? Meu avô teve 1 ano para se arrepender, foram 12 meses. Aí ele não se arrependeu, ele se orgulhou, ele foi humilhado, ele teve uma nova chance de se arrepender. Tem tempo para mim, né? Deus dá várias oportunidades, mas o tolo sempre pensa que tem mais tempo. Essa não era a primeira oportunidade de Belsassar entender aquilo que Deus faria e se arrepender dos seus pecados. Lá em Isaías, 150 anos antes disso acontecer, Deus já estava avisando do julgamento que viria sobre a Babilônia. Lá em Isaías, no capítulo 13, se você abrir a sua Bíblia, Isaías 13, não coloquei o texto aqui. Capítulo 13, no versículo 1, Deus diz assim: advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. No versículo 17 ao 19 diz: vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata e nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Será que faltou tempo para arrependimento? Lá em Jeremias, capítulo 27, 50 anos antes de tudo que aconteceu, Deus diz assim, versículo 4 até o 7: esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Será que faltou oportunidade? Será que faltou tempo para arrependimento? Você sabe quando vai ser a sua vez? Você sabe quando vai ser a sua vez de se encontrar com o Senhor? A sua vez de prestar contas a Ele, você sabe? Qual a sua última noite? É você que garante que hoje não é a sua última noite? E se hoje você sair daqui, se for a sua última noite, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Ele? Tu está salvo? Está pronto para se encontrar com Ele? Você já se rendeu a Cristo? Para a gente concluir, eu queria pensar algumas coisas para que a gente se lembre, né? Em primeiro lugar, você não sabe quanto tempo resta. Existe uma linha invisível entre a graça e a ira de Deus, e nós não sabemos onde ela está. Até onde a rebeldia será tolerada, nós não sabemos. Onde está o grande abismo, nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas hoje Deus tem nos dado a oportunidade de nos arrepender, nos achegar a Ele, né? Segundo,
não são os seus grandes pecados que o levarão ao inferno, mas a sua rebelião. Isso é uma coisa interessante. No inferno vão ter pessoas com poucos pecados e pessoas com muitos pecados. Já pensou a respeito disso? Pessoas que se julgam boas, pessoas que se acham boas, vão estar no inferno. E no céu, da mesma forma, terão pessoas com muitos pecados e com poucos pecados. Coisa engraçada, né? Porque não são os grandes pecados que nos levam ao inferno, é a nossa rebelião contra a graça do Senhor. Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender, de nos achegar a Ele, de confiar nele para a salvação. E nós o rejeitamos. É isso que leva um homem ao inferno. É isso que traz condenação. É rejeitarmos a graça do Senhor. Pode entrar, podem sentar com os pais. Já estamos encerrando. É isso que traz. Quero convidar o pessoal do louvor para nos conduzir uma última canção quando nós encerrarmos. Todo ímpio tem escrito em sua lápide: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Isso é sério, né? Isso é sério. Todos aqueles que morreram sem Cristo, todos aqueles que morreram sem a graça do Senhor, todos aqueles que morreram em rebelião contra o Senhor, todos eles têm sobre a sua lápide a inscrição: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Os seus dias foram contados e Deus sabe o seu fim. Você foi pesado na balança e achado em falta. E tudo aquilo que você conquistou na sua vida vai permanecer aqui para ser dividido por quem ficar. Você não vai levar nada com você. Nada é seu de fato. Tudo pertence ao Senhor e tudo fica. Cada pecado cometido está sendo pesado. Cada oportunidade recebida e negada está sendo pesada na balança. Todas as vezes que Deus nos deu a oportunidade de nos arrepender, de crer no Senhor, de crer no Evangelho, e nós negamos, nos rebelamos, isso está sendo pesado na balança. Por fim, não seja um tolo. Não despreze a graça de Jesus. Não despreze ao Senhor. Não zombe do Senhor. Não seja um tolo. Se renda a Jesus. Se renda a Jesus. Porque hoje você tem mais uma oportunidade de se render a Ele. Amém? Quero orar. A gente encerrar. Buscando juntos ao Senhor. E se você nunca se rendeu ao Senhor e você deseja fazer isso nessa noite, o Senhor está te dando uma oportunidade. Se você, em algum momento da sua caminhada com o Senhor, mesmo tendo se rendido a Ele, se desviou, está voltando a velhas práticas, está andando pelo antigo caminho, está voltando aos velhos costumes, está desprezando o Senhor, está se rebelando contra a sua vontade, você também tem uma oportunidade de se arrepender do seu pecado, de se voltar ao Senhor. Não despreze ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença com coração
quebrantado, Pai. Muitas vezes o Senhor precisa nos humilhar para que a gente entenda quem de fato tem o domínio de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós queremos nos render a Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, restaura a nossa vida contigo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando nós nos rebelamos contra Ti, contra a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Perdoa, Senhor, quando nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós e agimos como se fôssemos deuses da nossa própria vida. Desprezamos o Senhor, desprezamos a Tua vontade, cremos nas promessas de recompensa do pecado e desprezamos as Tuas promessas. Em nome de Jesus, Pai, transforma o nosso coração, restaura, Senhor, faz tudo novo de novo. Nós cremos em um Deus de recomeços. E nós queremos recomeçar contigo, Pai. Obrigado pela Tua graça e a grande misericórdia em nos trazer confronto quando nós nos desviamos. Teu nome seja louvado. Em nome de Jesus. Amém.